Fala, fiel torcida! No vídeo de hoje temos muitos assuntos importantes para falar do nosso timão. Um clássico decisivo contra o Palmeiras. Ainda mais, né, diante dessa instabilidade que tá vivendo o Palmeiras, você imagina perder em casa para o Corinthians. Então fez isso contra o São Paulo, vai ter que fazer contra o Palmeiras. Novidades sobre a recuperação financeira do clube. É importante esta informação, né? O Corinthians está tentando pagar suas dívidas. E é claro, uma excelente notícia sobre a volta de Garro. Bora pro conteúdo. Gente, o Corinthians sabe da importância desse jogo, não só depois da derrota pro São Paulo no Majestoso, mas pela dicotomia que se vive entre corintianos e palmeirenses nos últimos anos, né? Uma supremacia tremenda do Palmeiras, não só do Palmeiras, em clássicos. Então, assim, o Corinthians tem vencido poucos clássicos, tanto contra São Paulo quanto contra Palmeiras. Sabe a importância desse jogo, mesmo sendo no Allianz Parque. O Palmeiras viveu ou vive uma instabilidade mais, assim, em relação a contratações, em relação do desconforto da torcida com a diretoria, mas o time a gente sabe do que é capaz, né? E a gente sabe que o Abel entende o tamanho do clássico. Ele já está aqui tempo suficiente para entender que você não pode, ainda mais, né, diante dessa instabilidade que está vivendo o Palmeiras, você imagina perder em casa para o Corinthians. Então o Palmeiras, depois da última derrota também, lá na Arena, com o jogo da cabeça de porco, os caras vão vir daquele jeito para tentar reverter tudo que aconteceu recentemente. E o Corinthians, por outro lado, vai querer nesse ano de 2025, vencer um clássico, dar moral, e a gente sabe como o Corinthians pode encarar como um clássico. Não fez isso contra o São Paulo, vai ter que fazer contra o Palmeiras. Essa é a expectativa. Vamos lá, vamos te falar aqui sobre os homens do apito. Rafael Claus, árbitro super conhecido, né, de Copa do Mundo. Eu sei que não vai ter rejeição zero, né? Provavelmente, mesmo o Claus sendo um árbitro super rodado, super reconhecido, não adianta, né? A galera pega no pé. Rafael Claus vai ser o árbitro e assim, eu tenho sido um crítico do Claus até nos últimos tempos, que eu acho que ele tá meio apitando no nome, assim, sabe como é que é? Ele tem tanta segurança daquilo que ele faz já, porque ele já apitou um River e Boca, ele já apitou Copa do Mundo, que ele, cara, quando vem pro Campeonato Paulista, assim, um clássico para ele parece qualquer jogo. E eu acho que o Claus tinha que botar a mão na consciência nesse sentido. Muitas vezes vejo ele apitando de longe, sabe, de uma forma mais displicente, e ele tem talento para ser um cara totalmente assertivo no jogo. Então, vamos ver. Rafael Claus é o árbitro, os assistentes, o Danilo Maniz, que é super conhecido também, e o Alex Ang Ribeiro, e no VAR, a Daiane Muniz, que eu vou dizer, tá? É a melhor árbitra de vídeo entre todos os árbitros, tá? Masculino e feminino. É a melhor árbitra de vídeo do país. Ela tem uma leitura, uma agilidade e, ao mesmo tempo, uma calma que é necessária naquela cabine ali para tomar as decisões. Eu acho ela fantástica. Ela, inclusive, está fazendo uma transição do VAR para o campo, tem apitado jogos internacionais, inclusive. É uma excelente árbitra, a Daiane Muniz. E no VAR ela é craque. Será o 8º derby do Claus, e aqui tem uma estatística muito interessante. Até aqui são, adivinha, 7 jogos, né? Nesses 7 jogos, cara, tá aqui, ó. Ele já apitou. O que não quer dizer nada, tá, gente? Porque, assim, fala mais do momento dos clubes do que propriamente de alguma interferência do juiz, tá? Mas vale como curiosidade. Ele tem 2 vitórias do Corinthians, 2 vitórias do Palmeiras e 3 empates. Tá? 2 vitórias para cada lado e 3 empates nesses 7 jogos. Se der mais um empate, vai ficar 4 empates com 2 vitórias para cada. Vai ficar mais equilibrado ainda, né? E o empate ainda ganhando de goleada. Se der uma vitória do Corinthians, o Corinthians passa à frente. Não iguala no número de empates, né? Mas passa à frente o rival. Se o Palmeiras vencer, passa à frente também. Então, é a disputa entre os dois. Será que um dos dois vence? Será que dá empate de novo? Não sei. Eu só sei que esse jogo promete. O clássico contra o Palmeiras é mais que um jogo, é um teste de fogo para o momento do Corinthians e um divisor de águas para o restante da temporada.
É isso, como o Chico disse, o derby não é só um jogo, é um campeonato à parte e agora vamos mudar o foco para fora das 4 linhas. Daqui a pouco eu vou falar sobre o Rodrigo Garro, mas antes de falar do Rodrigo Garro, quero dizer o seguinte, o Corinthians apresentou, e esta notícia é muito importante, daqui a pouquinho eu vou falar sobre o Rodrigo Garro, né? Mas antes de falar do Rodrigo Garro, eu quero falar o seguinte, o Corinthians apresentou, e essa notícia é muito importante, um plano para pagar dívida de 367 milhões de reais em 10 anos. O Corinthians, para isso, vai destinar 4% de suas receitas para credores. O Corinthians apresentou um plano para o pagamento de parte de sua dívida, né? Porque a dívida do Corinthians é de mais de 2 bilhões de reais. Estamos falando nesse momento de 367 milhões de reais, mas o Corinthians apresentou um plano para pagamento de parte de sua dívida, então, no valor de 367 milhões de reais ao longo dos próximos 10 anos. A proposta foi enviada à Justiça de São Paulo, que cuida do processo de regime centralizado de execuções, buscado pelo Corinthians desde o final do ano passado. É uma notícia chata, mas ela tem que ser dita, né? Ela está fora do campo e da bola, mas é importante noticiar isso. Iniciativa do presidente Augusto Melo, do departamento financeiro do Corinthians, do Pedro Silveira. Essas dívidas de 367 milhões de reais englobam dívidas com empresários, fornecedores, jogadores e com direitos de imagem a receber, entre outras dívidas. E neste montante não entram dívidas tributárias, nem o financiamento na Neoquímica Arena com a Caixa Econômica Federal. E a questão da Neoquímica Arena está com a Gaviões da Fiel, né? A Gaviões da Fiel é que está tentando pagar a dívida do Corinthians. Para conseguir honrar os seus compromissos e seguir operando de maneira saudável, o Corinthians sugere destinar mensalmente 4% de suas receitas recorrentes ao pagamento dos credores listados no RCE, Regime Centralizado de Execuções. Então, é isso. O Corinthians está, portanto, fazendo um planejamento, um plano, uma proposta para pagar parte de suas dívidas. É importante esta informação, né? O Corinthians está tentando pagar suas dívidas. Tentando pagar as suas dívidas, é muito importante esta informação. O Corinthians tem trabalhado com parcerias e acordos para reduzir sua dívida histórica. A ideia é priorizar a sustentabilidade financeira sem comprometer o desempenho em campo. Enquanto o clube tenta se recuperar financeiramente, as notícias boas também chegam dentro de campo. Agora a respeito do Rodrigo Garro. Rodrigo Garro, a informação que eu tenho é a seguinte: ele está recuperado da contusão no joelho. Está recuperado e pode voltar contra o Palmeiras se o técnico Ramon Dias assim desejar. Agora é a questão do planejamento da comissão técnica corintiana. Ele já está recuperado, já está liberado pelo departamento médico, já está à disposição da comissão técnica. Agora vai fazer parte, agora fica a questão do planejamento da comissão técnica. Eu acho, e aí é uma opinião, não é uma informação, que ele só vai voltar na partida de domingo contra o São Bernardo, porque seria uma temeridade voltar com o Rodrigo Garro já na partida contra o Palmeiras nesta quinta-feira, né? Vai ser um jogo de muita intensidade, vai ser um jogo de muita correria, vai ser um jogo de muita disputa. Ele que foi o grande destaque da última vitória contra o Palmeiras, no clássico contra o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro, marcou um dos gols, né, do Corinthians no clássico contra o Palmeiras do Campeonato Brasileiro. Mas, como ele está há muito tempo sem jogar, ainda não jogou nenhuma partida este ano, acho muito difícil que ele retorne já nesta partida contra o Palmeiras, embora já esteja fisicamente à disposição
do técnico Ramon Dias. Liberado pelo departamento médico, liberado pelo departamento fisiológico, liberado pelo departamento de fisioterapia do Corinthians, né? Ele já está liberado para jogar, mas deve jogar mesmo no fim de semana contra o São Bernardo, também pelo Campeonato Paulista. Depois de semanas afastado, Garro foi liberado e pode ser uma peça importante no clássico de amanhã. E agora, fiel, eu quero falar com vocês sobre a importância dessa volta do Garro e o que podemos esperar do meio de campo no clássico contra o Palmeiras. Também quero discutir sobre como a recuperação financeira pode impactar o futuro do Corinthians. Então, bora debater. Galera, bora continuar esse assunto que é importante, então é interessante aí que vocês prestem atenção nesse assunto, que é a RCE, né, que é a recuperação que o Corinthians está tentando. Então, acho que assim, primeiro de tudo, antes de começar esse assunto, quando o presidente faz uma coisa positiva, a gente tem que elogiar. Quando faz coisa negativa, a gente tá aqui também para criticar. Mas nesse caso, ó, o Augusto Melo, o Vinícius Cascone e o Pedro Silveira, que são os envolvidos nesse projeto da recuperação que o Corinthians está tentando, ó, então de parabéns. Eu acho que já há 16, 17 anos que o Corinthians vem acumulando dezenas de dívidas de diversas áreas, envolvendo jogador, envolvendo prestadores de serviço, funcionários do clube e assim vai, e ninguém nunca tentou tomar uma atitude de vamos tentar resolver esse negócio, vamos fazer alguma coisa para poder acabar com isso, essa dívida de curto prazo que estrangula o Corinthians de diversas formas. O Corinthians ficou agora há pouco tempo devendo salário no começo do mês. Por quê? Porque teve conta bloqueada justamente por causa de dívida com o empresário, no caso lá dando nome aos bois, né? Nesse caso foi com o André Cury. Enfim, até então tudo certo, só que é o seguinte, essa RCE é o terror dos empresários, é o terror. E por quê? Porque ela, primeiro que coloca todo mundo numa fila para receber. Depois que o tempo para se receber é esticado a longo prazo, até para poder caber dentro das finanças do clube, no caso da empresa, no caso do clube, né? Para não estrangular o clube não ter contas bloqueadas e coisas assim. Então, é colocado também uma lista preferencial de pagamentos, o Corinthians fez isso na proposta que mandou, agora depende do juiz para liberar, a gente espera muito que isso aconteça, porque aí o Corinthians não vai ter mais problema de contas bloqueadas, vai pagar todo mundo que está devendo, só que sem aqueles juros absurdos, sem ações fazendo bloqueio de contas. Uma outra coisa interessante que está junto nesse bolo todo é que também o Corinthians colocou lá na proposta que ele mandou que os credores que tiverem interesse em diminuir a sua dívida, eles também vão passar à frente para receber. Ou seja, quem quiser diminuir juros aí, que a gente sabe que em dívida entram juros absurdos, transformando a dívida 5, 10, 15, 20 vezes maior do que a dívida era. Quem quiser tirar esses juros, diminuir o valor, por exemplo, tenho lá 2 milhões para receber com o Corinthians e eu aceito receber 1,5 milhão, 1,3 milhões. Então o Corinthians vai antecipar, vai pôr essa pessoa na frente dos pagamentos. Então é o terror dos empresários, porque rola muito juros nas transações que envolvem os empresários, eles ganham muito dinheiro com isso, quando clubes que já estão virando SAF, a exemplo do Cruzeiro e outros clubes aqui no Brasil que aderiram a esse sistema de SAF e estão fazendo suas recuperações judiciais, o Corinthians também tentando de uma forma um pouquinho diferente, porque não é SAF, mas também conseguiu achar uma brecha na lei para poder usufruir dessa questão. O Corinthians vai colocar aí todo mundo numa fila para receber e é o terror dos empresários. Tanto o próprio André Cury também teve matéria esses dias que ele estava pedindo aí um pedido de insolvência para o Corinthians por não condições de pagamento das contas, porque ele foi um dos que tentou fazer bloqueio, que fez bloqueio de contas agora no começo do ano, e a justiça aprovando a recuperação judicial, todo mundo vai ter que esperar o seu momento devido para ser pago. Então, tomara que dê certo, uma baita atitude. Antes de terminar e recapitular essa situação aqui com vocês. Então, assim, mais uma vez, né? Augusto Melo, Vinícius Cascone e Pedro Silveira
parabéns mesmo pela atitude. A gente não sabe se vai dar certo ou não, mas eles tomaram uma atitude nesse sentido, então de parabéns. Galera, para encerrar, eu quero passar rapidinho pela situação do Garro. Olha só, o Garro ele tá, né, tecnicamente aí livre para poder jogar. Saiu informação de diversos portais, Samir Carvalho, o próprio Cereto também confirmou essa informação de que o Garro já teria condições de jogar até no clássico agora de quinta-feira, de amanhã. Só que assim, vamos lá, né? Situação toda que o Garro passou no começo do ano, não vamos esquecer, foi um negócio complicado, a gente sabe tudo o que aconteceu, não vou nem citar detalhes, todo mundo sabe do que eu tô falando, o acidente que ele se envolveu. Isso pode ser usado pela torcida rival para abalar a cabeça do meia. Eu não acho que o Garro deveria de forma nenhuma, vejam bem, estrear, voltar a jogar esse ano no estádio do Palmeiras, contra o Palmeiras lá. Se fosse aqui em Itaquera, tava tudo certo. Deixa pro próximo jogo, 40 mil corintianos no estádio, aplaudindo, ajudando, dando força moral pro cara, porque ele vai precisar, porque não vai ser fácil, porque passou por uma barra, tá passando por uma barra, ainda vão ter coisas para se desenrolar nesse assunto, mas aí é uma questão de justiça, não vou entrar nesse mérito, tô falando propriamente dito da questão do jogador, do ser humano, então assim, não convém, pelo menos na minha visão, ele ser colocado em campo lá no estádio do Palmeiras. Deixa aí o comentário de vocês que eu quero saber a opinião de vocês sobre esse assunto, beleza? E eu quero saber de vocês o que vocês acham da volta de Garro. Acham que ele vai fazer a diferença no clássico caso seja relacionado para ele? E sobre a recuperação financeira, será que estamos no caminho certo? Deixa aí nos comentários, compartilha esse vídeo com os amigos e vamos juntos apoiar o Timão. Até a próxima, valeu e vai Corinthians!